Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E que você possa encarar essa palavra não como o irmão Alisson falando, mas sim na qualidade de profeta, anunciando a mensagem que é poderosa para edificar, para reconstruir e para trazer vida à tua família, aos teus projetos, à tua casa. E esse é o desejo do meu coração para você, irmão. Por isso nós estamos aqui todos os dias. Vamos embora lá? Para cima, hein? O céu é o limite. O céu é o limite nessa terra, porque nós ultrapassaremos os limites. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos embora para o texto. O texto hoje que nós vamos ler encontra-se no livro da Transição, livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 27, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhado do litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo Salmoná. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos. Perto da cidade de Lazéia, havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim de outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Glória a Deus, irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito em concomitância com o Evangelho de Lucas. É como se fosse duas edições do mesmo livro. É a continuação do Evangelho. Portanto, é considerado uma ponte entre Jesus Cristo até nós, com grandes personagens como este, por exemplo, Paulo, entre outros, Silas, Estevão, Pedro, Tiago, João e muitos outros que são ali tratadas as suas histórias e os seus testemunhos de evangelismo pelo mundo, até essa mensagem poderosa chegar até nós. E Paulo aqui, irmão, nesse momento ele está se dirigindo justamente vamos dizer, ao seu ponto final, ao lugar do seu destino, ao seu destino profético. Ele está chegando a Roma para pregar a César, o homem mais importante do planeta. E mediante a essa introdução, quero que você guarde ela na mente, porque será importante para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Quero contemporalizar e trazer esses versículos, fazer as aplicações pertinentes a nós. Vamos embora? Diz assim: Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Irmão, haverá dias de dificuldade, haverá dias de facilidade em que nós avançaremos muito, mas haverá dias de dificuldade. Até esse momento, eles estavam ali debaixo de uma visão profética de Deus para Paulo, irmão. Não tinha problema nenhum. Paulo estava no lugar certo, na hora certa, com o momento certo. E ele era um homem de Deus, é como se representasse a presença de Deus naquele lugar. Mas haverá períodos de dificuldade, irmão, em que parece que ciclos não se rompem, parece que nós não avançamos. É normal de acontecer isso na vida do cristão. É normal que nós cheguemos a esse período. Normalmente muitas pessoas, elas desistem nesse momento, irmão. Em um momento em que elas não vê nada acontecer, um momento em que parece que está tudo parado. O deserto é o mesmo cenário por dias e dias e parece que não há avanço, mas está acontecendo. Primeiro Deus faz em nós, irmão. É primeiro interno para depois se aparentar no externo. Primeiro ele lava o interior do copo e por isso parece que está tudo parado. E depois o externo. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, e deixar essa palavra como uma força para vocês não desistirem. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar e nem vai abandonar você. Haverá Deus em todos os dias, meus irmãos, inclusive no dia da dificuldade, e é nesse dia a qual nós mais crescemos. A palavra fala assim, por causa dos ventos contrários, atravessamos para a Creta, acompanhando o litoral menos exposto dali, de frente ao cabo Salmoná.
Vocês percebem que tudo tem um motivo? Por que que não conseguiam romper ciclos? Por que que não conseguiam avançar? Por que que não conseguiam seguir em frente na missão? Por que que não conseguiam vislumbrar um horizonte de oportunidades? Por que que não conseguiam alcançar os seus sonhos? Ventos contrários. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual a dificuldade tem sido imensa. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual o momento da vida é justamente esses, ventos contrários. Agora precisamos encarar a realidade, irmão, precisamos encarar a verdade. Para quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Eu quero repetir isso. Para quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Há muitas pessoas, meu irmão, buscando fama, dinheiro, sucesso, acreditando que esse é o propósito da vida, acreditando que de fato isso trará felicidade ao coração. Perceba que Paulo nem se manifestou até esse momento. Ele sabe para onde está indo, ele está debaixo da direção de Deus, tanto que aparecerá um anjo nessa embarcação no final ali da missão, irmão, deles, no final desse ciclo, desse estágio. Agora, Paulo não parece preocupado até aquele momento, irmão. Olha, agora há um detalhe: quando os ventos forem contrários, olha, ele fala assim, ó, a palavra fala assim: por causa dos ventos contrários, atravessaremos pela queda, acompanhando o litoral menos exposto da ilha. Quando o vento for contrário, irmão, proteja-se. E qual que é a nossa proteção? Quem é o nosso refúgio no dia da angústia? Quem é o nosso refúgio no dia em que parece que nada acontece? Da onde buscaremos a informação que nos fará avançar? Aonde poderemos encontrar a resposta que o nosso coração necessita nesse momento? Aonde, irmãos? Nós já sabemos que temos um lugar secreto, um lugar de refúgio em Deus, um lugar a qual nós podemos ficar quanto tempo for preciso ali, irmão. O importante é não desistir. O importante é continuar firme na missão. Nós não sabemos de todas as verdades e todas as razões de todas as pessoas que fazem parte do propósito e o que está acontecendo na vida de cada uma delas a todo momento e a todo tempo. Mas nós podemos, irmãos, sabe, consultar quem sabe. Nós podemos nos refugiar no dia da angústia. Salmo 46, versículo 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu quero repetir isso. Deus é. Deus é. Não foi e nem será. Deus é. Eu quero repetir. Deus é. Deus é. Deus é. Ele é fiel. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Algumas versões traz socorro bem presente na tribulação. E é isso, irmão. Não tem para onde correr. Tem alguns momentos que vão ser assim. Os ventos estão contrários. Sabe, ansiedade, depressão a milhão, não tem para onde correr. É o Senhor te chamando, meu irmão. É o Senhor te chamando, meu irmão. Então refugie-se em Deus. E olha o que aconteceu a seguida. Nessa embarcação, costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laséia. Às vezes não vai ser nem fácil, irmão, entrar nesse lugar, nos bons portos. Não, às vezes não, irmão. Mas eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Irmão, eu aprendi isso e eu não troco por nada a presença de Deus em minha vida. Eu vivo falando isso para vocês. E quão bom é, sabe, nós sabermos que em Deus nós temos um colo disponível a qualquer hora, a qualquer momento do dia. Um bom porto a qual nós podemos recuperar, sabe, o nosso fôlego. E não parar de avançar, mas sim parar para respirar. Então não meça esforços para encontrar o lugar seguro. Qual é o seu lugar seguro? Não meça esforços para encontrar seguro. Eu gosto do significado da etimologia da palavra Laséia, que é o lugar onde eles pararam. Por quê? Porque significa alargar. E costear significa justamente ir andando perto assim para poder
na linguagem ali dos marinheiros, na linguagem marítima, é justamente para encontrar o melhor lugar. Eles vão margeando ali a costa para saber o melhor lugar de ancorar, o melhor lugar de poder se estabelecer. E muitas vezes vai ser assim na nossa vida. Muitas vezes nós teremos dificuldade até de encontrar um lugar seguro, irmão. Mas eu quero te dizer, não desista. Não desista de encontrar o lugar seguro, não desista, esforce-se. Inclusive, Mateus 11:12 nos traz uma informação bastante pertinente a isso qual o texto nos traz. Ele fala: e desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar até agora, multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção ao reino de Deus. Mas a versão Ferreira de Almeida, nessa segunda versão, fala assim, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos a tomam de assalto. E o reino de Deus, irmão, para a nossa vida, ele vai pedir esforço, vai pedir força. Sabe, Deus não está formando uma creche aqui, irmão. Eu quero repetir, Deus não está formando uma creche aqui. Ele está formando gladiadores e gladiadoras de verdade. E eis que eu vejo um céu aberto sobre pessoas que estão enfraquecidas pelo longo período de batalha. E esse céu aberto quer dizer que há força disponível do céu. Há força disponível em Jesus Cristo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As dores do mundo eu já posso suportar, nós já podemos suportar, porque Ele está comigo. Repita comigo, irmão. Olhe bem aqui nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Ele está comigo. Repita comigo. Ele está comigo nessa empreitada. E nós vamos vencer, porque Ele já venceu. E porque Ele já venceu, nós já somos mais do que vencedores. Então não se importe com a dificuldade. Tem propósito. E a palavra fala assim, irmãos. Continua falando assim, havíamos perdido muito tempo. Eu gosto dessa expressão. E aqui nós precisamos entender o contexto a qual Lucas quer trazer. E eu entendo que Lucas estava, porque ele fala assim, havíamos perdido, ele se encontra. Ele estava ali olhando tudo. Eu entendo que Lucas estava nessa embarcação, nesse momento. Lucas acompanhava muitas vezes Paulo, até mesmo em prisões. E talvez nesse momento específico ele estava aqui, irmão. E ele deve ter observado que faltou em algum momento justamente colocar Deus na frente do barco, irmão. Sabe, colocar Deus na frente da direção. E quando nós não colocamos, irmão, realmente começamos a perder tempo. Então eu estou pregando aqui para pessoas que entenderam que não adiantam andar sem direção. Eu estou pregando aqui para pessoas que cansaram de perder tempo com gente estranha, com lugares estranhos, que entenderam que a maturidade do tempo sabe que o passo mais rápido é o passo que se dá na direção certa. Eu quero repetir, o passo mais rápido é o passo que se dá na direção certa. Então estão cansados de perder tempo, estão cansados de fazer com a sua própria mão, e é tempo perdido, meu irmão, não colocar Deus na direção do teu barco. Isaías 30:21 diz, e quanto te desviares para a esquerda, ou quanto te desviares para a direita, ouvirá uma voz atrás de você, este é o caminho, andai nele. E qual é essa voz, irmão? Essa voz é do Espírito Santo. Então coloca o Espírito Santo para dentro do teu barco, coloca o Espírito Santo, o Espírito de Cristo na tua missão, naquilo que é os teus sonhos e os teus projetos, e tudo irá bem. Mas sempre quando eu lembro dessa parte aqui, irmãos, eu lembro justamente em uma ordem a qual o Senhor Jesus dá em Marcos 4, versículo 35 aos discípulos. Ele fala, passemos para o outro lado. Repare bem que Jesus não disse para os discípulos, passem vocês para o outro lado. Ele fala, passemos, ou seja, eu estarei com vocês nessa travessia. E durante aquele momento eles embarcaram em uma grande tempestade, afugentava o barco a ponto de colocar o coração dos discípulos à prova, ansioso, cheio de medo, cheio de inseguranças. Mas a ordem veio do mestre, passemos do outro lado.
Daramandarabada seca, mandarabadarabadarabadarabadarabadacaia. Passemos. Ele está no barco, irmão. Está preocupado com o quê? Está chorando por quê? Ele está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco. Talvez ainda não esteja no lugar certo, mas ele está no barco. Olha. E aí no versículo 38, irmão, os discípulos resolveram falar com ele. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Não te importa que pereçamos? O problema é que quem estava na direção do barco, irmãos, eram os discípulos. Esse era o problema que havia naquela embarcação. Mas mesmo assim, Jesus nunca está no lugar errado. Todos os lugares são propositais a qual ele se encontra, irmão. E ele estava dormindo numa almofada. Primeiro, aquela almofada, irmão, a tempestade era forte. Eu não sei se vocês já viram o filme do Kevin Costner. Eu sou um pouco mais antigo e eu vi. Na verdade não é dele, a qual ele estrela ali, Mar em Fúria, mostra justamente como é um mar em fúria. Eu imagino que esse momento, essa circunstância a qual os discípulos viveram era justamente parecido com aqueles filmes. Se vocês já viram um filme onde o mar está em fúria, era justamente isso que os discípulos viviam. É um momento em que a embarcação está parada, está muito difícil e precisa ancorar, ou então precisa que algo sobrenatural aconteça. E já estava acontecendo ali na presença de Jesus, porque aonde Jesus estava, a água não alcançava. Por quê? Porque ele estava deitado sobre a almofada. Eu nunca tentei deitar numa almofada molhada. Você já tentou? Bom, o autor traz para nós que ele estava deitado sobre a almofada. Por quê? Porque, meu irmão, não é na circunstância que não é na dificuldade, meu irmão, que nós encontraremos a solução. Não é na dificuldade, e sim na presença de Deus, porque Jesus estava deitado ali justamente para mostrar que aonde está a presença de Deus haverá paz, mesmo que a dificuldade seja evidente. Mas mesmo assim, conversa com ele, despertaram-no, falaram com ele. Aonde a presença de Deus é a paz. E o que ele fala, irmão? Ele pega, levanta-se, repreende o vento e o mar, fala: cala-te e aquieta-te. É o que a gente fala ali. Ele deu a ordem, o comando: efatá, sejam amordaçados. Por quê? Atrás do vento, meu irmão, que causava a aflição no mar, havia ali sim uma ação demoníaca, porque eles tinham uma missão do outro lado. Do outro lado eles encontrariam com Gadara. Mas naquele momento ali, irmão, o mestre tinha um poder para aquietar. E a palavra fala que cessou-se o vento, se fez grande bonança. E eu quero declarar que você vai chegar nesse lugar de bonança, irmão. Você vai chegar nesse lugar de bonança, minha irmã. Você vai chegar aonde o lugar for, mas dê ouvido à palavra. E olha, a palavra fala assim: as condições climáticas estavam se tornando perigosas. Agora voltamos à história de Paulo, porque aqui as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Irmão, o outono aqui indica uma condição espiritual. Irmão, o que acontece, irmão? Nós precisamos, sabe? Olha aqui, ó. Primeiro, eles falam assim, ó: as condições climáticas estavam se tornando perigosas. Então, o que nós precisamos fazer? Que tipo de navegação nós temos enfrentado agora? O que nós temos feito? O que nós temos realmente, de fato, sabe, enfrentado nesse momento da nossa vida? Qual que é a condição? Nós precisamos observar, meu irmão, as coisas ao nosso redor. Precisamos observar as condições climáticas. Precisamos saber se é favorável nós continuarmos no caminho que nós temos trilhado. Nós precisamos parar para pensar, irmão. E o outono, ele indica justamente isso. Romanos 12:12 fala: alegrai-vos na esperança. Há uma esperança de continuar, não estou falando que não. Sede pacientes na tribulação, ou seja, espera, meu irmão, quando estiver muito tribulado, e perseverar em oração, porque a nossa resposta vem do Senhor. Mas o outono espiritual, ele tem alguns aspectos da nossa vida. É um período de colheita, irmão, de renovação
e transição para preparação para o inverno. Colheita por quê? Porque ali naquele momento os frutos eles estão pronto, então estão prontos para ser colhidos. E tem muitas pessoas que têm colhido os seus frutos. Eu não sei qual é o seu outono espiritual, se ele tem sido bom ou se ele tem sido mau. Então você precisa observar quais são os frutos que você tem, sabe, colhido nesse momento. Irmão, sempre é tempo de plantar uma nova semente. Eu quero repetir, sempre é tempo de plantar uma nova semente. Então por isso haverá renovação e uma transição para o inverno, irmão. E o inverno fala da alma, de um período difícil, um período onde a árvore é preparada. Nesse período caem-se as folhas das árvores. E o que quer dizer isso? Meu irmão, a aparência. A folha fala da aparência. Então é um momento de quê? De colocar os pingos nos is. De colocar os pingos nos is. É necessário, sabe? De parar e observar tudo que está acontecendo ao redor e colocar, irmão. E o que eu quero dizer? Irmão, tá em falta com alguém, peça perdão. Irmão, tá com raiva de alguém, libera perdão. Irmão, não tá avançando, fala com Deus, peça estratégia. Minha irmã, o que está acontecendo na sua casa? O seu pai, a sua mãe, sabe, tá vivendo bem? Sabe, quem são as pessoas que têm te influenciado? Observa quem é que está ao seu redor, observa os lugares que você tem frequentado, observe tudo ao seu redor. E saiba que o Senhor sempre estará disponível em renovação. Isaías 40:31 fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto, como águia. Como águia. Então tá andando com pintinho, tá andando com galinha, meu irmão? Não vai voar como águia, a mente vai estar de galinha ainda. É necessário cortarmos todas as influências que nos impedem de voar. Eu quero repetir, é necessário nós cortarmos todas as influências que nos impedem de voar. É tempo de preparação. Voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. E Paulo fala, irmão, Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Eu quero trazer aqui somente uma palavra para chegar para o final, irmão. Ele fala assim, ó: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. E os oficiais não deram atenção a Paulo e eles tiveram problema adiante. Eles tiveram que jogar uma carga e perderam a embarcação. A palavra fala, tiveram que remover o equipamento do barco e jogaram, sabe? A tempestade não parou de açoitar porque eles não quiseram parar a viagem naquele momento para fazer uma renovação espiritual. E o que Paulo estava falando? Porque, irmão, Paulo é o profeta de Deus. Paulo é o homem que recebe a mensagem do céu, daquele que tudo vê. Ele fala, vejo que teremos problemas, porque o profeta é assim, irmão. Ele vê, ele consegue enxergar coisas que os outros não conseguem enxergar. E talvez as pessoas que estejam ao seu redor, irmão, não conseguem, mas não impedem elas de se tornarem um profeta. Não se impedem. A gente não desiste de pessoas até que Deus manda a gente desistir, como no caso de Saul, irmão. Mas a gente precisa fazer uma separação, uma consagração a Deus. Por quê? Porque nós fomos chamados a profeta. E eu gosto das orações de Paulo porque elas sempre me trazem bastante retorno daquilo que é a minha intercessão por pessoas. Em Efésios 1:18, Paulo fala assim, ó, oro para que sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação e quais sejam as riquezas da glória da sua herança nos santos. E os olhos do nosso coração falam de uma visão espiritual, irmão. Um profeta, ele tem a visão espiritual. Os nossos olhos naturais, eles conseguem ver aquilo que está adiante, mas os olhos espirituais de muitas pessoas, eles andam em cegueira. E nós sabemos, e uma pessoa que está cega, meu irmão, dos olhos espirituais, é aquelas que procuram as coisas dessa vida. Você já reparou que está todo mundo andando muito louco, apressado, procurando riqueza, fama e sucesso, como eu tinha, ou então um corpo perfeito, um corpo esbelto? Nada contra essas coisas, irmão. Mas nós sabemos que tudo nasce no Espírito. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o propósito é buscar o reino, meu irmão. As demais coisas são consequências daquilo que advém, daquilo que é a bondade e a fidelidade do Senhor, que nessa busca desenfreada, inevitavelmente, nos seguirão todos os dias da nossa vida.
Mas o que você tem buscado desesperadamente, irmão? É necessário fazer uma renovação no seu entendimento. Abra os olhos espirituais. Eu estou orando para que você abra os olhos espirituais. Observamos Jesus, irmão, aos seus encontros e muitos encontros, como por exemplo o jovem rico. Ele observou que aquele homem só procurava dinheiro e aquele homem não se atentou às palavras de Jesus. Em contrapartida, em João capítulo 4, ele observou uma mulher que estava ali ao tanque de Samaria, que ninguém dava nada para ela. Os discípulos falaram: despede-a e vamos a comer. E o Senhor Jesus estava olhando os campos brancos, uma colheita espiritual que vinha do testemunho daquela mulher e do investimento que ele daria nela. Abram os olhos espirituais, abram os olhos espirituais. E eu quero partir aqui para o final dizendo para você, meu irmão, dizendo para você, minha irmã, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, quero deixar para o final essa mensagem, falando: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternidade. E quero encerrar falando que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício, para a tua entrega, para a tua estratégia, para o teu período de renovação, te falando que essa recompensa, irmão, ela tem a ver com a eternidade. Eu quero te falar, você não precisa de nada temporário, você precisa de eternidade. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.